10 jogadores que mais valorizaram na temporada. Eurofut, vamos pra cima do problema. Tem muito tempo que a gente não reage um Eurofutzinho e, porra, esse canal é muito bom, velho. Um jogador que pouca gente conhecia antes da última temporada começar era o Ricardo Calafiori, e a ascensão meteórica dele agora no futebol internacional fez com que ele se tornasse o 10º jogador que mais valorizou lá do começo da temporada 23-24 até o momento. Segundo a avaliação lá do Transfer Market, que é o que a gente vai usar aqui O 10º no mundão? esse vídeo inteirinho, beleza? O italiano começou a temporada valendo 4,5 milhões de euros e agora depois da Eurocopa terminou valendo 45 milhões, uma valorização de 40,5 milhões, não é pouca coisa não, né? Mas você sabia que nem sempre ele foi um cara mais desconhecido? Se liga só, o Calafiori começou sua carreira nas categorias de base da Roma, visto como uma promessa, mas inicialmente acabou não despontando por causa de algumas lesões, depois chegou a ser comandado pelo Mourinho, que na época via ele sem experiência suficiente. Aí ele foi emprestado pro Genoa, onde mal jogou, e depois vendido pro Basel, e foi lá na Suíça que ele se consolidou como um zagueiro, já que também pode jogar pela lateral esquerda, né? E aí foi contratado pelo Bolonha do Thiago Motta, e lá a gente sabe, as estrelas se alinharam. O Thiagão fez um trabalho maravilhoso com o Bolonha, inclusive se classificando pra Champions League, tendo Calafiori como peça-chave. Com 22 anos e 1,88 m de altura, ele é um defensor versátil, podendo jogar tanto pela zaga como na lateral esquerda, né? Além de bastante moderno, tendo uma ótima saída de bola e ajudando a equipe a construir lá de trás, além de ter esse cabelão, que já remete a alguns ídolos italianos do passado, né? Já faz o cara ter a aura que tanto falam hoje em dia, né? E aí na Eurocopa ele foi e despontou. Mesmo com a seleção tendo uma campanha decepcionante, ele foi um dos destaques da equipe, né? Onipresente ali na defesa e também aparecendo no ataque. Vale lembrar que é uma arrancada e depois um passe pra gol dele, que acaba resultando naquele tento do Zaccagni no último lance ali contra Esse gol foi bonito pra caralho, a verdade é essa, a mano. Croácia, que bota os italianos no mata-mata. Ele que recebeu do seu pai o apelido de A Escavadeira, ficou em alta no mercado e agora fechou com o Arsenal para a temporada 24-25. E ele não foi o único jogador desse Bolonha a se destacar. O 9º que mais valorizou na temporada também foi do Bolonha, o Zirkzee. O atacante holandês começou 23-24 valendo 9 milhões e terminou depois da Eurocopa valendo 50. E dá pra entender por que ele recebeu esse valor todo, né? O nosso querido Zirkzee era uma promessa do Feyenoord, foi muito cedo indo pro Bayern de Munique, completou sua formação. Surge muito jogador brabo na Holanda, mano. Por lá, se profissionalizou lá, mas quase não teve chances, né? E aí foi emprestado pro Parma, foi emprestado pro Anderlecht, até se transferir em definitivo para o Bolonha. E lá ele se destacou muito porque, apesar de ser um cara alto, com 1,93 m, ele não é aquele centroavantão, camisa 9 clássico, não. Não costuma nem marcar muito no jogo aéreo, e sim se destacando pelos seus dribles ali perto da área, por ter uma mobilidade, uma boa velocidade que permitem a ele encontrar espaço, fazer corridas por trás da defesa e por aí vai. E isso aí casou bem com o estilo do Thiago Motta, né? Tanto é que quando ele chega no Bolonha, na temporada 22-23, ele acaba fazendo só 2 golzinhos, mas na temporada 23-24 ele desponta com 13 gols e 6 passes pra gol na temporada, longe de... mano, o Bolonha fez muito dinheiro, hein, viado? Porra... ser um absurdo, né? E aos 23 anos ele ainda tá em plena evolução, mas por exemplo ele marcou menos gols que o Lukaku na última Série A italiana e que o Çalhanoğlu, que nem atacante é, né? De qualquer forma, ele é convocado pela Holanda pra Eurocopa, mal entra em campo, o Koeman não confiou muito nele, mas mesmo assim depois foi contratado pelo Manchester United. Pelos números, me parece que não é o tipo de jogador que vai chegar jogando e metendo gol a rodo, convencendo a torcida não, mas vamos ver, com certeza é um cara talentoso. E até mais do que o Bolonha, outro time que foi uma sensação na última temporada foi o Bayer Leverkusen. E por lá, o Florian Wirtz pulou de promessa. Dá pra trazer pra portuguesa? Ah, mais pra frente. No momento não vai estar tendo como não, filho. Só se ele, porra, tá ligado? Fizer um voto de pobreza aí, pô, vai aceitar receber 15 reais no Guaravita. Mas acho difícil. Craque e entra aqui na lista como o 8º jogador que mais valorizou. O mago alemão aumentou em 45 milhões de euros o seu valor e tá valendo 130 conto agora. Um dos jogadores mais valiosos do mundo aí, e não é à toa, né? O Wirtz pode jogar tanto aberto quanto como um camisa 10 um pouco mais clássico, né? Tendo ali a capacidade de achar passes maravilhosos, também sabendo driblar e possuindo uma batida na bola diferenciada, características que permitem não só ele ser versátil, mas
também tanto criar jogadas para os companheiros quanto finalizar ele mesmo. No time ajeitadinho do Xabi Alonso, que venceu a Bundesliga invicto, ele com certeza foi o maestro, inclusive eleito o melhor jogador da Bundesliga. Para não dizer que na Liga Europa, onde ele foi vice, também foi eleito o melhor jogador jovem. Foi pra Eurocopa. Pô, viado, vou te falar, eu fui lá na abertura da Eurocopa, né? Eu fui pro jogo Alemanha e Escócia. E de verdade, é claro que, pô, a Escócia não chega a ser um parâmetro. Mas, caralho, eu fiquei assustado com a seleção da Alemanha, viado. Caralho, mano, tipo, você vê o Musiala jogar de perto. Que isso, mano? A bola colada no pé, uma correria o tempo todo. Chega o primeiro marcador, dobra a marcação, triplica a marcação, ninguém pega a bola. Eu fiquei meio assustado, velho. Copa com a Alemanha teve altos e baixos, é verdade, mas a gente tem um vídeo só focado nesse craquinho aqui no canal. Vale a pena você assistir pra conhecer o Virtus mais de perto, beleza? E o próximo nome da lista também valorizou 45 milhões de euros. Só que quando teve um empate nessa lista, a gente desempatou, botando na frente quem valorizou mais em termos percentuais, tranquilo? E aí nesse caso, o próximo da lista aqui é o João Neves, que começou a temporada valendo 10 milhões e terminou depois da Eurocopa valendo 55, uma valorização de 450%. O Jon Snow português é uma promessa lá da base do Benfica e começou a ganhar seus minutinhos na temporada 22-23, terminando como titular e depois jogando a época 23-24 inteirinha como peça-chave absoluta das Águias. E a melhor maneira de descrever o João Neves é como um médio completo, né? Ele tem um passe longo afiado e acaba cobrindo o terço central do campo inteirinho, mais ou menos aquele estilo Kanté, um jogador em si. Foi pro PSG, ou seja, fim de carreira. Ah, que isso. Incansável, né? Com muita energia, que desarma bem, mas também tem ótima qualidade com a bola no pé. Tanto é que na Liga Portugal 2023-24, ele terminou como o segundo jogador que mais deu passes na competição. Sem contar que ele levou pra casa 6 troféus de melhor meio-campista do mês. E óbvio, com isso tudo, ele também entrou na seleção do campeonato, né? Ele é mais um desses jogadores que fez uma boa temporada, foi pra Eurocopa, mas acabou jogando pouco. Só que o João Neves tem apenas 19 anos e certamente um futuro brilhante pela frente, inclusive na seleção das quinas, né? E aí já sabe, se chegar na porta do Benfica lá, querendo levar o Jon Snow, pode abrir a carteira. É papo lá de 60, 70 milhões, senão não leva, viu? O sexto jogador da lista é mais um que valorizou 45 milhões na temporada, só que assim, ele fica na frente dos outros dois aqui, porque a valorização percentual foi de 900%. É o Savinho, que foi formado no Atlético Mineiro e vendido ao Grupo City lá em 2022, o que oficialmente foi uma venda pro Troyes da França, mas daquele jeito que o Grupo City faz, né? No Troyes ele nem jogou nenhuma partida, foi emprestado pro PSV, depois pro Girona. E assim como outros clubes que a gente mencionou aqui, né? O Girona foi mais um que fez uma temporada surpreendente e espetacular. Esse time do Girona, até aquele jogo contra o Real Madrid, tava voando também, filho. Só que aí naquele jogo contra o Real Madrid, o Vini Júnior acabou com a vida de todo mundo ali, fudeu o psicológico de todo mundo, atropelou, fez chover, Ian Couto chorando, aí é pica. Mas tipo assim, ainda assim fez um campeonato, porra, excelente, tá ligado? Chegou a liderar a Liga por algumas rodadas, ensaiar uma briga pelo título ali, né? E terminou a competição em terceiro lugar, classificando pra Champions pela primeira vez na história. E muito disso por causa das belas atuações do Savinho. Um ponta muito rabisquento ali, que meteu 11 gols e 10 passes pra gol na temporada, encantando com uma capacidade de criar chances driblando, né? Chegando a driblar 104 vezes em La Liga. Ninguém driblou mais que ele, nem o Nico Williams, que se destacou agora na Eurocopa. Então, seja pra ir na linha de fundo e fazer um passe perfeito pra um companheiro meter o gol, seja pra fazer o gol ele mesmo, é um jogador com capacidade de quebrar defesas, né? Muito vertical, e não à toa foi convocado pra seleção brasileira, agora com 20 anos, e depois também vendido, entre aspas, pro Manchester City. E entre aspas, porque é um clube do Grupo City negociando ali com o outro, né? Então era algo que já era previsto. O Troyes lá atrás sequer viu o Savinho chegar perto, né? O meu nome é Pedro Silveira, você está no Eurofute. Chegamos no meio da lista. E antes da gente falar do quinto lugar, por favor, deixa um like no vídeo, que ajuda muito na divulgação, tranquilo? O quinto lugar justamente é o Gyökeres, que é um centroavante daqueles... Esse aí a gente já cansou de falar aqui, né? E começou a temporada meio que desconhecido, mas ganhou 52 milhões de euros de valor de mercado, se tornando um dos principais atacantes da temporada europeia, metendo incríveis 43 gols e 15 passes pra gol pelos Leões. Uma marca absurda que fica ainda melhor quando a gente lembra que o Gyökeres estava jogando uma primeira divisão pela primeira vez na vida dele. Exatamente, ele passou pelo Brighton, mas não chegou a nem estrear na Premier League. Depois no Coventry e no St. Pauli ele jogou segunda divisão, né? Então é incrível que ele tenha ido tão bem pelo Sporting logo de cara. E assim, o Gyökeres tem 1,87 m, né? Ele não é um cara baixo, muito longe disso.
alto, mas também não é desses zagueiros altos que ficam lá só parados no meio da área, não. Ele faz muito gol de centroavante, né, de empurrar a bola ali na atacantes altos, né, ele meteu um zagueiros altos. Pequena área, digamos, mas também se movimenta muito entre os zagueiros, consegue jogar mais pelas pontas, tem uma velocidade muito boa na hora de correr e de vez em quando até uns dribles saem, então é um centroavante bastante interessante pra ficar de olho. E assim como o Wirtz, a gente tem um vídeo só falando dele pra você saber mais detalhes. Assistimos também. Por falar de Belligol, a medalha de bronze aqui dessa lista fica justamente com o Jude, que cresceu 60 milhões de euros desde o começo da temporada, se tornando o jogador. Ele já era caro, né? Jogador mais valioso do mundo, empatado com Vini, Haaland e Mbappé. E pô, o que eu posso falar do Belligol aqui que vocês já não saibam, né? De certa forma ele chega do Borussia Dortmund já como um jogador pronto, mas ainda muitos esperavam que ele fosse ter de repente ali um período de adaptação. Afinal era um jogador de 20 anos pousando no Real Madrid, que é o maior clube do mundo, tem muita pressão e tal, mas pra ele nada disso existiu. Porque o começo do Bellingham nos merengues foi completamente absurdo, jogando como meio atacante ou várias vezes até quase como um falso 9 ali. Ele marcou simplesmente 14 gols nos seus primeiros 15 jogos pelo Real, superando o início de Di Stéfano e Cristiano Ronaldo, inclusive quando ele guardou um doblete contra o Barcelona para ganhar de virada o seu primeiro El Clássico. Todo mundo então abriu os braços imediatamente e a boa fase dele seguiu, ainda que conforme a temporada passou ele ficou menos goleador, né? Mas foi campeão de La Liga, foi importante na Champions, inclusive dando um passe pro gol do Vini Júnior na final e também ajudou a Inglaterra a chegar na decisão. Ele já faz o passe comemorando. Copa com um gol de bicicleta que ele tirou no último segundo ali de uma partida contra a Eslováquia nas oitavas. Sem dúvidas vai ficar entre as primeiras posições ali da bola de ouro, né? A quarta posição fica para um moleque que teve um crescimento ainda mais absurdo do que todos esses que eu falei aí, tá? Porque basicamente ele foi, digamos que um jogador de base para titular do seu time e da sua seleção em coisa de 6 meses. É o Kobbie Mainoo, né? Ele chegou a estrear pelo... Já foi nosso jogador no modo carreira também, brabo. Profissional do Manchester United, lá na temporada 22-23, mas jogou pouco, depois teve uma lesão que impediu ele de entrar nos gramados aí, né? E foi só lá pela metade, mais ou menos, da temporada 23-24 que ele começou a ganhar chances no time principal do Manchester United. E pô, cara, rapidinho ele ganhou a titularidade da equipe e não só virou titular, como virou uma peça importante daquele meio campo. Em momentos ele já parecendo um veterano que é contratado pra chegar e resolver os problemas, sacou? Sendo um segundo volante daquela de estar em todas também, sabendo se posicionar pra destruir jogadas, mas também sabendo construir, principalmente mantendo a compostura e tomando boas decisões quando tá sendo apertado, né? Um jogador que tem aquela capacidade de sair da pressão ali e como se não bastasse, ainda sabe o momento de ir pro ataque e tem estrela. Ele meteu golaço contra o Wolverhampton, decidindo o jogo praticamente no último lance. Meteu golaço contra o Liverpool num clássico. Nossa. Brocou contra o rival Manchester City numa final de Copa da Inglaterra. O que esse guri é bom. Todos os gols chapando, filho. De bola e tem estrela, não tá escrito. E ele começou a temporada sendo muito desconhecido pra praticamente todo mundo que não seja assim um fã, assim alucinado pelos Red Devils. Tanto é que o valor dele foi de 800 mil euros pra 55 milhões de euros. Um crescimento absurdo que também passa muito pelo desempenho dele na Eurocopa, né? Assim como outros dessa lista, jogou muito bem a temporada, só que por ser jovem foi pra Euro e jogou pouco. Só que a Inglaterra tava com tantos problemas no meio campo que o Southgate tentou encontrar ali a solução e acabou achando, que era uma solução até bem fácil de encontrar. Kobbie Mainoo, que tava no elenco e assim que se tornou titular, ganhou a posição com sobras, fazendo grandes partidas pela Inglaterra, que foi vice-campeã da Euro. E o Mainoo tem 19 anos, ele tem tudo pra ser titular da Inglaterra aí por mais de uma década, né? Meio campo ali com Rice, Bellingham e Mainoo, os caras não tão mal. E ó, os ingleses demoraram pra aparecer aqui na lista, mas agora que apareceram já é o terceiro consecutivo, porque o segundo que mais valorizou na temporada é o Cole Palmer. O gelado é outro que mudou completamente de patamar ao longo de 23-24, né? Saindo ali de uma promessa do Manchester City, que era reserva, né? Pra um começo de temporada alucinante, onde ele meteu gol na Supercopa da Inglaterra, depois na Supercopa da UEFA, e logo depois foi transferido pro Chelsea. E se no City ele não tinha tantas chances, era um cara da base ganhando alguns minutos, no Chelsea muito rapidamente ele se consolida como titular absoluto. E não só isso, né? Começa a jogar de uma maneira que os Blues era meio que tipo assim, Cole Palmer mais 10. Foram 15 passes pra gol dele na temporada. Tá fazendo gol todo jogo, mano. E 25 gols marcados, vários deles de pênalti, é verdade, naquela cobrança gelada que o Palmer dominou, né? E aos 22 aninhos
milhões apenas. Ele é um jogador versátil que pode atuar tanto como um meio atacante, ele quase um segundo atacante, como mais pela direita como um ponta, que sempre cai pro meio ali e busca chegar perto da área pra finalizar ou deixar um companheiro livre na cara do gol. A temporada absurda dele pelo Chelsea e que também respingou na seleção inglesa, porque ele jogou pouco na Eurocopa, mas quando jogou geralmente teve impacto positivo, fez com que ele valorizasse 65 milhões de euros, indo efetivamente de promessa no futebol europeu para um dos 25 jogadores mais valiosos do mundo. Agora chegando na medalha de ouro, no topo do pódio, o jogador que mais se valorizou no mundo ao final da temporada 23-24. Só poderia ser ele, Lamine Yamal. Isso porque... Caralho, moleque, eu me assustei quando mostrou ali o recorte, eu achei que era uma foto do Hendrick, viado. Era o que livro na porra cara é do essa? gol. Por isso que eu falei, caralho, é ele? Ah, pô, previsível o Lamine Yamal aqui, tipo assim, realmente é pra ser, tá ligado? No topo do pódio, o jogador que mais se valorizou no mundo ao final da temporada 23-24. Só poderia ser ele, Lamine Yamal. Isso porque ele foi de 0 para 120. 0 é sacanagem. 20 milhões de euros em valor de mercado. Em milhões de euros, ele valorizou quase o dobro do Palmer, que era o segundo colocado. E faz sentido pela temporada dos sonhos que ele teve, só que no começo dela, ele era tão jovenzinho e tinha apenas alguns minutos no profissional do Barça, que ele sequer estava na base de dados do Transfer Market, ou seja, ele nem era um jogador lá que estava sendo avaliado, que tinha um valor, né? Mas ele não quis nem saber e pelo Barça já começou a quebrar recorde atrás de recorde, como sendo o mais jovem do século a começar uma partida de La Liga, a dar um passe pra gol e botar a bola na rede ele mesmo, também o mais jovem da história a dar uma assistência na Champions, recorde que pertencia ao Bojan, que também era do Barça, né? E mais uma porrada de recordes, todo lugar que o Yamal vai hoje em dia ele quebra o recorde mais jovem a alguma coisa, né? E o mais legal do Yamal é que apesar de ele ter um drible muito bom, ele gosta de chamar os caras pro 1 contra 1 ali, né? Ele também é um passador excelente, mesmo sendo muito jovem, e já tem até uma jogada característica, que é puxada direita pro meio, e de canhota meio que dá um cruzamento cavado em direção ao segundo pau, já deu alguns passes pra gol assim. E aí, pô, é verdade que o Barcelona não teve das melhores temporadas, né? E é verdade que os números dele são só muito, entre aspas, 7 gols e 7 passes pra gol pelos culés na temporada, o que pro talento dele é pouco, mas cara, ele fez a temporada inteirinha com 16 anos de idade. 16. Esses números pra um guri de 16 são completamente fora da casinha. Isso pra não falar do auge dele, que veio justamente no encerramento da temporada, porque ele vai pra seleção espanhola, vai jogar a Eurocopa, e lá não só se torna titular da Fúria, como peça-chave da equipe, distribuindo assistência a rodo em amistosos e na Eurocopa, crescendo também como um dos melhores jogadores da Europa, dando passe pra gol contra a Alemanha, metendo um golaço absurdo contra a França, e mais um passe na conquista da taça. Esse gol contra a França tira a criança da sala. Contra a Inglaterra. Aos 17 anos, o menino foi eleito o melhor jovem da Eurocopa e foi catapultado para virar um dos principais jogadores do planeta Terra. E assim, com muita lenha pra queimar. Quando começar a Eurocopa de 2028, o Yamal terá 20 anos apenas. É muita doideira. Caralho, tá maluco, cara. Que porra é essa, mano? Acabou de acabar a Eurocopa. Quando começar a próxima, ele vai estar com seus 20 anos. Tudo bem, beleza. Sempre lembrando que isso aqui não foi opinião nossa, tá? Essa lista a gente pegou diretamente dos nossos colegas lá do Transfer Market. E esses foram os 10 jogadores que mais subiram de valor de acordo com eles, tá? Do comecinho de 23-24 até agora, depois da Eurocopa e da Copa América. Se você curtiu o vídeo, deixa o like antes de sair. Ajuda muito o nosso trabalho. Nos vemos no próximo. Então, um grande abraço. Falou! Tá aí. Muito foda, mano. Tá maluco. Pô, o Eurofute é muito bom, mano.